Bem-vindos ao segundo episódio da série Desmascarando a CLT. No episódio anterior, a gente conversou sobre como a CLT desestimula as contratações, mantém a nossa produtividade baixa, o que desaquece a nossa economia. No episódio de hoje, você vai entender por que isso acontece e por que é tão difícil a gente sair disso. Primeira coisa, a gente precisa entender que a CLT não se aplica a todas as relações de trabalho. Pensa comigo, quando você contrata um marido de aluguel para instalar um chuveiro, uma cortina na sua casa, você não assina a carteira dele, né? Você simplesmente vai pagar para ele o que vocês negociaram. Quando você contrata uma diarista, a mesma coisa. Então existem as relações de trabalho, que é um palco onde a CLT não dança. Tá, e qual que é o palco da CLT? É a relação de emprego. É quando existe um empregado envolvido. Tá, e como é que a gente consegue saber quando que alguém é o nosso empregado? Quem responde pra gente é a CLT, tá no artigo 3º. Se você for uma pessoa física, trabalhar de forma contínua, subordinado a alguém e receber salário, você é empregado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que se você estiver categorizado nessa caixinha, você então faz parte de uma relação de emprego. E por conta disso, a CLT vai se aplicar obrigatoriamente. Qual que é a diferença então essencial entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego? É que na relação de trabalho, as partes podem negociar esse salário. Elas podem negociar a jornada de trabalho, como é que esse trabalho vai se desenvolver, como é que esse trabalho vai ser remunerado. Já na relação de emprego, essa negociação não existe. Ela vem pronta pela CLT. Vocês conseguem perceber? A CLT tem aplicação obrigatória se você for uma pessoa física, trabalhar de forma contínua, com subordinação e mediante salário. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, você não pode negociar, nem você e nem o seu patrão. E qual que seria a consequência de você não poder negociar? As pessoas vão então se submeter de forma muito tranquila à CLT e falar: não, beleza, a gente não pode negociar, então é o que tem para hoje, vai ser assim mesmo. Não. Se o empregador não pode negociar dentro de uma relação de emprego, ele vai buscar alternativas onde ele pode negociar, onde ele pode diminuir o custo dele. Um exemplo que faz parte da vida de todos nós é a existência daqueles caixas automatizados em supermercados. Você vai lá, passa suas compras naquele scanner, né? Você mesmo passa o cartão, paga, sem a presença de um empregado, sem a presença de uma pessoa física ali. Por quê? Porque se tivesse uma pessoa física ali, o empregador não podia negociar com ele. E essa falta de negociação torna essa contratação desinteressante. Ela é desestimulada. E essa busca por alternativas para diminuir o custo, ela é natural do ser humano. Você fazer mais com menos significa eficiência, significa produtividade. Isso é da nossa natureza, isso é a realidade. Só que a CLT, ela desconsidera essa realidade. Ela não quer encarar isso, ela não aceita. Então ela fica mantendo essa obrigatoriedade. Se você entrar naqueles requisitos, você é empregado e o empregador tem que se virar e tem que pagar tudo aquilo que a CLT falou que é do seu direito. Só que não tem dado certo, né? As contratações são desestimuladas, as pessoas estão sem emprego, mas a CLT tá lá, tô aqui protegendo todo mundo. E aí você poderia falar: cara, mas eu acho isso injusto, porque o empregador só tá pensando no lucro dele. Tá, e o empregado tá pensando em quê? Todo mundo tá querendo ser remunerado pelo seu trabalho. Então, assim, por que é justo o empregado receber todos aqueles direitos e não é justo que o empregador receba pelo trabalho dele e procure diminuir os seus custos? O ideal seria que houvesse uma compatibilização entre os interesses do empregado e do empregador. Mas com a CLT isso é impossível, porque a CLT não permite a livre negociação do contrato de trabalho. O contrato de trabalho já vem pronto pela CLT. E por que isso acontece? Porque conforme a gente falou no primeiro episódio, a CLT enxerga o empregado como alguém que precisa de proteção, como alguém que não saberia, em hipótese alguma, negociar o seu contrato de trabalho. Proteger o empregado foi uma das estratégias adotadas pela CLT, mas eu também falei de mais uma, que é de cercar o empregador por todos os lados para que ele não conseguisse fugir dessa caixinha que é a CLT. E sobre essas amarras, a gente vai falar no próximo episódio.